Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês e a gente precisa entender algumas coisas que nos facilita a nossa caminhada cristã, né? Existem duas coisas importantes que a gente precisa entender. Eu já falei isso aqui uma vez e eu vou repetir porque faz parte desse contexto do devocional. Existem duas coisas que nos nivelam, tá? Grave isso. Existem duas coisas que nos nivelam. Uma é a morte. Todo mundo vai morrer. Ah, pastor, você está profetizando? Não, é uma realidade. A nossa vida ela tem o seu limite, ela tem o seu prazo de validade. Só não sabemos o dia, não sabemos a hora, né? Mas é uma realidade latente para todos nós. A morte é igual, ela chega para todo mundo, de forma diferente, mas ela chega. Isso é uma realidade que nos nivela, amém? Que nos faz ser iguais no mundo inteiro. A morte ela é uma realidade humana. E a segunda coisa é problemas, desafios e lutas. Todos nós temos. Bom dia, amigo. Deus abençoe, querido. Todos nós temos. Os desafios da nossa vida, as lutas. Você não é uma pessoa exclusiva, não é só você que passa problemas na sua vida. Não é só você que tem desafios na sua vida. Todos nós temos. Às vezes, dependendo do problema que a gente passa, a gente acha que é exclusivo. Mas não. Todos nós temos os nossos desafios e problemas. A diferença é o grau de intensidade e como a pessoa reage diante dos problemas e desafios da vida. Mas todos nós, no mundo inteiro, temos as nossas demandas, os nossos desafios, os nossos problemas. Amém? Isso precisa ficar muito claro. Isso é uma coisa que nos nivela. Nos nivela. E diante disso, eu quero começar o devocional lendo com vocês 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Diz assim: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quem está dizendo isso é Davi. Davi aqui era um garoto. Davi aqui estava enfrentando um gigante da época, chamado Golias, vocês conhecem a história. E Davi fala para Golias isso. Você vem contra mim com espada e lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que a gente deve enfrentar as demandas, os desafios e os gigantes da vida, em nome do Senhor dos Exércitos. E o tema do nosso devocional hoje é gigantes. Gigante. Cada um tem o seu. Grave isso. Gigante. Cada um tem o seu. A sua luta não é exclusiva. Pode estar certo que o que você está vivendo hoje, de repente a luta que você está tendo hoje, o desafio que você está tendo hoje, o gigante que você está tendo hoje, alguém já teve, alguém já passou, ou alguém está tendo. De repente, do outro lado do mundo, tem alguém, ou várias pessoas, passando a mesma coisa que você está passando. Mas quando eu digo que gigante, cada um tem o seu,
Cada um tem a sua luta. Eu não posso lutar a sua luta. Você não pode lutar a minha luta. Bom dia, Emílio. Deus te abençoe, querido. Eu não posso lutar a sua luta, você não pode lutar a minha luta. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua experiência. Cada um tem o seu amadurecimento que vai vir através dela. Cada um tem o seu momento na vida. Cada um tem resultados das suas escolhas e decisões. Ou seja, gigante, cada um tem o seu. Agora eu quero que você grave uma coisa. Grave isso que eu vou te dizer. É no tempo de crise que se manifestam os heróis. A vida, eu falei ontem no devocional de ontem, a vida é para quem tem coragem. A vida é para os corajosos. A vida é para aqueles que estão dispostos a viver. Quando Jesus Cristo diz, no mundo, passais por aflições, mas tenha bom ânimo, tenha coragem, eu venci o mundo. Viu, queridos, a vida não é para qualquer um, não. A vida é para quem tem coragem. A vida é para quem desafia e vence de gigante. A vida é para quem supera obstáculos. A vida é para quem, mesmo diante das circunstâncias, diz, o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor, como disse Jó, no ápice da sua crise. Então, queridos, gigante, cada um tem o seu. Entenda que nenhuma adversidade, nenhum gigante será maior que você, a menos que você decida que ele seja maior. Nenhuma adversidade, nenhum gigante será maior que você, a menos que você decida que seja. Imagine a cena de Davi olhando para Golias. Golias era mais de 3 metros de altura. Davi era um menino. Mas um menino de coragem. Um menino que sabia quem estava na luta com ele. Ao ponto de dizer, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos. Mas eu, esse menino que você está vendo, vai em nome do Senhor dos Exércitos. Ele decidiu olhar para o gigante de outra forma. Porque ele entendeu que nenhuma adversidade é maior do que ele, a não ser que ele olhasse de forma diferente. Ele decidiu enfrentar aquele gigante. Sabe, queridos, não existe situações impossíveis para Deus. Para a gente é. Entenda que é nas nossas impossibilidades é que entram as possibilidades de Deus. Grave isso. É nas nossas impossibilidades que entram as possibilidades de Deus. Não existe situação impossível para Deus. Existem situações onde a glória de Deus ainda não se manifestou, porque você ainda não se posicionou para que ela pudesse se manifestar. É como você se posiciona diante do gigante, é como você se posiciona diante da luta, é como você se posiciona diante das adversidades, é que vai fazer a diferença. Como é que você tem se colocado diante dos gigantes da vida? Esse é um tempo de você se posicionar, de repente, diante do seu maior gigante, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Golias estava com dardos, com lança, com espada, com escudo, mas Davi estava com aquele que é e sempre será todo-poderoso, o Senhor dos Exércitos.
E hoje eu quero, de uma forma muito clara, muito objetiva, como se posicionar diante dos gigantes da vida. Como enfrentar aquilo que de repente te ameaça. É um sentimento, é um pensamento, é uma circunstância, é alguma voz contrária, é uma incredulidade, Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando. Não faço a mínima ideia. Algumas pessoas aqui na live eu converso, sei da história, sei alguns gigantes que estão enfrentando e oro por isso, em favor disso, que Deus traga força, graça. Mas eu oro também para que você se posicione. Grave isso, é o seu posicionamento diante da crise, diante do gigante, diante das circunstâncias, é que vai fazer a diferença. É o seu posicionamento que vai definir se você ganha essa luta ou não. E como enfrentar, já que cada um tem o seu gigante, como enfrentar essas lutas que de repente roubam a nossa paz? Como vencer gigantes? Eu trouxe algumas lições que vão me ajudar e te ajudar a se posicionar diante dos gigantes da vida. Queridos, entenda uma coisa. Nesse mundo que vivemos, teremos aflições, sim. É infantilidade da minha parte ou da sua parte achar que o mundo é um mar de rosas. Não é. O mundo não é um mar de rosas. Ele tem gigantes, ele tem desafios, ele tem lutas. Algumas coisas nos pegam de surpresa. Agora, nada pega de surpresa o Senhor. Nada pega de surpresa o Senhor. Aquilo que de repente está tirando a sua paz hoje, aquilo que de repente está te afligindo hoje, aquilo que de repente levantou contra você hoje, não pegou o Senhor de surpresa. Por isso você pode lutar em nome dEle, por isso você pode enfrentar em nome dEle, porque a sua peleja é com Ele, através dEle e vencendo nele. Então, queridos, como é que eu faço para enfrentar e vencer o meu gigante? Primeira coisa, grave, se você quiser anotar, anote. É importante, essa live hoje é muito especial. Deus colocou essa palavra no meu coração desde ontem, está queimando aqui para entregar para vocês, ministrou no meu coração. Primeira coisa, para você enfrentar os gigantes da vida, traga sempre na sua memória o que Deus já fez por você. Traga na sua memória o que Deus já fez para você. Os gigantes que você já venceu nele. As lutas que você já venceu nele. Ou essa luta que você está vivendo agora é a primeira que você está vivendo na sua vida? Esse gigante que você está enfrentando agora é o primeiro gigante da sua vida? Creio que não. De repente pode ser uma luta mais intensa do que as outras, ou até mais leve do que as outras, mas o mesmo Deus que te fez vencer as lutas anteriores, Ele continua com você. Amém? Vocês estão comigo? Estou achando vocês quietinhos hoje? Mas traga na memória aquilo que Deus já fez por você. Traga na memória. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, versículo 36 e 37. Preste atenção nisso. Olha o posicionamento de Davi.
Olha a postura de Davi, ele não era nem rei ainda. Ele era um garoto. Olha o posicionamento dele diante dessa situação. Olha o que Davi diz em 1 Samuel capítulo 17, versículo 36 e 37. Ele estava sendo questionado pelo rei Saul se ele era capaz de vencer aquele gigante. Às vezes as pessoas questionam o nosso posicionamento, mas não conhecem o nosso passado, não conhecem as vitórias que já temos. Então traga na sua memória o que Deus já fez por você, as graças recebidas, as bênçãos recebidas. É isso aí, Márcia. Olha o que Davi disse para Saul: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse para Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Gente, eu acho isso fantástico. O mesmo Deus que me livrou, o mesmo Deus que me trouxe até aqui, o mesmo Deus que me sustentou até aqui, Ele continua comigo. Esse gigante vai ser só mais um. Entendeu? Davi matou um urso, matou um leão. Ele era pastor de ovelhas, ele precisava proteger as suas ovelhas. E quando o urso chegou, leia os versículos anteriores, começa a ler 1 Samuel. Eu vou repetir o que Davi disse, eu não sei se você entendeu, preste bem atenção. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto um urso. Esse próximo, ou seja, esse filisteu, será como um deles, pois desafiou não a mim, mas desafiou o meu Deus. Ei, essa luta não é contra você. Essa luta é contra aquilo que você crê, para botar sua fé abalada. Entenda, a luta é para confrontar a sua fé. O gigante é para confrontar aquilo que você acredita. O gigante é para confrontar o seu Deus. E Davi, um menino, olha a consciência desse menino, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Esse Senhor que ele desafiou foi o que me livrou da garra dos leões e da garra do urso. E esse mesmo Deus que me fez vitória no passado me livrará da mão desses filisteus. Você é capaz de lembrar, diante da crise, da luta, daquilo que você está vivendo? Você é capaz de lembrar o que Deus já fez por você? Traga na memória o que Deus já fez por você. Jeremias, num certo momento, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança são as vitórias obtidas em Cristo. São os livramentos obtidos em Cristo. Alguém está tendo algum problema aí com a minha voz ou só a Patrícia? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Mas alguém está tendo problema aí com a minha voz? Vocês estão me ouvindo bem? Vou até botar o microfone aqui mais perto. Vocês estão me ouvindo bem? Aí tá normal, Gabi? E olha que a Gabi tá na Inglaterra, hein? Tá mais distante. Tá todo mundo normal. Obrigado, gente, obrigado. Isso é alguma coisa no seu, viu, Patrícia? O travamento deve ser no seu aparelho, viu, Alessandra? Parece que todo mundo tá normal, tá bom? Dê uma olhada aí, vê o que está acontecendo, tanto no aparelho quanto no seu aí, viu, Patrícia? Obrigado, viu, queridos, pelo feedback de todos aí, inclusive de você, Patrícia, e da Alessandra, tá bom?
Sabe, queridos, traga na memória aquilo que te dá esperança. Traga na memória aquilo que te dá esperança. Sabe, queridos, quando temos na nossa frente um gigante, nós somos tentados a esquecer daquilo que já vencemos. Quando enfrentamos um novo desafio, bom dia, Rê, Deus abençoe, querida. Nós temos a facilidade de esquecer, sabe? Somos tentados a esquecer que já matamos leões e já matamos ursos no passado. Você já tem uma história com Deus. Você já tem livramentos com Deus. Então a primeira coisa que você precisa trazer na memória é o que Deus já fez por você. Querido, se essa chave virar na sua mente, você enfrenta qualquer desafio. Lembra como eu disse uma vez que tudo começa aqui? A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Então traga aqui aquilo que Deus já fez por você. Porque se você nutrir o que Deus fez por você aqui, isso vai gerar aqui um sentimento de vitória, um sentimento de que você não está sozinho. Hoje eu postei no meu Instagram, alguém já deve ter visto aí, eu postei no meu Instagram, tem momentos na vida que vai ser só você e Deus. Mas entenda, Deus é suficiente. Então traga na memória o que esse Deus que é suficiente já fez por você. Amém? Então essa é a primeira coisa. Segunda lição que eu quero compartilhar com vocês para enfrentar gigantes. Elimine tudo que for empecilho na sua vida. Tudo que te atrapalha, tudo que te puxa para trás, tudo que não deixa você avançar. De repente é um vício, é um comportamento, é uma lembrança que não deve lembrar mais, é um passado que aprisiona. Elimine tudo que for empecilho na sua vida. Sabe, queridos, olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 e 39. Então Saul, antes de Davi falou que ia lutar contra aquele filisteu, mas antes dele ir, olha esse versículo. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, armadura, colocou-lhe uma armadura, um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar. Pois não estava acostumado com aquilo. Amém, Michele? Deus abençoe, querida. Bom dia. Não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Olha só. Davi era um menino. Saul era o maior da sua tribo. Era o maior de Israel. Saul tinha quase 3 metros de altura. Você acha que a armadura de Saul ia dar para Davi? Você acha que a espada de Saul ia dar para Davi? A palavra de Deus diz muito claro: Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E assim tirou tudo aquilo. Ou seja, queridos, a batalha você tem que ir com aquilo que te ajuda a vencer e não com aquilo que te atrapalha. Se você vai para a batalha com medo, isso vai te atrapalhar. Se você vai para a batalha com preocupação, isso vai te atrapalhar. Se você vai para a batalha achando que você já vai perder, isso vai te atrapalhar. Agora veja o que Davi declarou: não consigo andar com isto. Sabe por quê, querido? Porque a armadura que Davi estava usando não era dele. Era de outro. Era de Saul. Davi tomou uma decisão sábia. Tirou tudo aquilo que poderia atrapalhá-lo na luta contra o gigante. Como é que você está indo para a guerra?
Como é que você pretende vencer as suas batalhas? Com as coisas dos outros? Ou com a fé que você tem? Ou com a oração que você fez? Ou com a força que Deus te deu? Ei, você não precisa dos outros para vencer essa guerra. Deus é suficiente. Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, se você tem Deus, você tem tudo. Eu sempre costumo dizer, a gente costuma ler Jó e falar que Jó perdeu tudo, né? E na verdade, um dia ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu seus negócios, perdeu seus servos, perdeu a saúde, em um dia. Só que ele não perdeu tudo, porque tudo que ele tinha era Deus. E Deus estava com ele, mesmo nessa circunstância. Você não perdeu tudo, porque tudo que você tem é Deus. E se você tem Deus, Deus é suficiente. E Deus é suficiente. Davi tomou uma decisão muito sábia. Tirou tudo aquilo que poderia atrapalhar. Sabe, querido, nas suas batalhas, faça como Davi. Faça como Davi. Tire tudo aquilo que possa tornar um empecilho na sua vida. Tudo aquilo que pode te atrapalhar. Às vezes você vai para a guerra, às vezes você vai enfrentar uma batalha e tem uma pessoa do seu lado falando, você não vai conseguir, você não vai dar certo. Ei, ignora isso e parte para cima. É você e Deus. É você e Deus. Terceira lição que vai nos ajudar, tá? São 5 lições. Terceira lição, na verdade, são 7 lições. Vamos chegar lá. Terceira lição: use as armas que você tem para vencer o seu gigante. Use as armas que você já tem. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40 diz assim: e em seguida Davi pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Queridos, ele estava acostumado a usar aquela arma. Ele estava acostumado a usar aquele cajado de pastor. Ei, sabe quais são as suas maiores armas? A oração, o jejum e a sua postura diante de Deus. Essas são as armas que você tem. E é com elas que você vai vencer os gigantes da vida. O gigante olhou para Davi e não viu lança nem espada na mão de Davi. Eu imagino o que o Golias deve ter pensado naquele momento. E de forma errada ele acreditou que Davi não tinha armas. Porém, Davi tinha uma funda, uma tiradeira. E foi com ela que ele venceu a batalha, com uma pedra. Sabe, queridos, só porque não temos recursos que o mundo considera importantes, não significa que não vamos dispor de nenhum recurso para vencer nossos gigantes, porque o nosso recurso vem do céu. O nosso recurso não vem de nós mesmos. O nosso recurso não vem de fora. O nosso recurso não vem desse mundo. O nosso recurso vem do Senhor. Por isso que Isaías, eu li hoje, fiz um vídeo hoje sobre isso. O livro do profeta Isaías
no capítulo 41, diz assim: por isso, não temas, eu estou contigo. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro com a destra da minha mão vitoriosa. Ei, o Senhor dos Exércitos é com você. As armas que você tem vêm do alto. Por isso ore, por isso jejue, por isso busque o Senhor, por isso esteja nele, viva por ele, viva para ele. As nossas batalhas, os nossos gigantes são vencidos em Cristo. Em Cristo. O mundo pode olhar para você e achar que você está desarmado. As circunstâncias podem olhar para você e achar que você está desarmada. Não. Não. Você está revestido de poder e glória do alto, força do alto, e é com isso que você vai vencer os gigantes da vida. O seu papel é permanecer na postura de combate. Amém? Quarta coisa, para vencer os gigantes da vida. Afinal de contas, cada um tem o seu. Quarta coisa, ignore o que as pessoas pensam ou falam sobre você. Queridos, quanta gente que existe dando ouvido para os outros. Eu vou ser sincero, não me interessa o que os outros pensam de mim, o que acham de mim. Isso para mim não muda nada. Me preocupa é o que Deus pensa ao meu respeito. E o que eu considero é o que o Deus fala para mim. Agora o que os outros pensam? Nunca. Então ignore o que as pessoas pensam e falam sobre você. Você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Você vai tentar de novo, é isso mesmo? Você tem certeza? 1 Samuel capítulo 17, que é o capítulo em foco desse devocional, versículo 41 e 42. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Você acha que Davi se preocupou com isso? Sabe, querido, você está sendo desprezado, desprezada? Você está sofrendo preconceito de algum lado? Você está sendo desacreditado diante de algumas batalhas que você precisa se posicionar? Então, queridos, ignore. Voe mais alto. Você não é o que as pessoas pensam e dizem sobre você, não. O que as pessoas pensam e falam é parcial, tendencioso, influenciado. Davi ignorou aquilo que disseram sobre ele, e por isso ele venceu o gigante, porque ele sabia em nome de quem ele estava ali, e ele mesmo declarou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, ignore. Ignore. Não leve em consideração. Não leve em consideração. Eu não sei o que estão falando, eu não sei se você já ouviu de repente de uma pessoa muito amiga, um amigo, alguma coisa que de repente te desanimou. Ei, Deus está falando, vai, continua firme, use as armas que você tem, porque eu estou contigo. Amém? Quinta lição, para vencer gigantes: seja valente e corajoso, corajosa, até o fim. Lembra que eu falei? Viver é para quem é corajoso. A vida é para quem tem coragem. Seja valente, corajoso, corajosa,
até o fim. Aqui não está dizendo até quando você quiser, ou até quando você pensar, não, até o fim, até a batalha ser vencida. Até a batalha ser vencida. 1 Samuel capítulo 17, agora o versículo 43 e 44. E disse Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? O filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Queridos, se você ouvisse isso de um gigante, como é que você se reagiria? Eu de repente sairia correndo, não sei. Imagina a cena. E ele disse para Davi: vem aqui, te darei você como carne para as aves dos céus. Agora imagina Davi olhando aquele homem com espada, com lança, com dardos, com escudo, e grande, cheio de armadura. E Davi com um cajado na mão, uma bolsa com pedra e um estilingue na mão. E pequeno, ruivo. Davi tinha tudo para não vencer essa batalha. Em termos de fisionomia, de físico, de arma. Mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. E isso o encheu de coragem. O encheu de coragem. Os gigantes da vida, queridos, sempre se levantarão gritando, dizendo coisas para tirar a nossa paz, para nos amedrontar. Quase que não sai. Com certeza, os gigantes não levantam quietinho, levantam gritando, ameaçando. Eles vão te dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai sair dessa situação, que você não deve... o que você não deve é acreditar nessas palavras, porque você já é vitorioso em Cristo. A palavra de Deus diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, assim como Davi, queridos, não dê ouvidos, seja valente, seja corajoso, corajosa até o fim. Quer vencer gigantes? Seja corajoso, seja corajosa até o fim. Nunca esqueça disso, os gigantes sempre levantarão gritando. Você não vai ver nenhum gigante levantando em silêncio. Eles sempre se levantarão gritando, dizendo que você perdeu, que você não é capaz, olha como é que está essa situação, papapá, papapá. Não dê ouvidos, ignore, se encha de coragem e enfrente esse gigante, porque Deus é contigo. Amém? Sexta e penúltima lição para enfrentar os gigantes da vida. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você. Queridos, diga isso para o seu problema hoje. Diga isso para o seu gigante hoje. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Lute ao lado do seu Deus. Lute ao lado do seu Deus. Quer vencer gigante? Deus está guerreando com você. Lute junto com o seu Deus. Davi deixou claro para o gigante: você está gritando, você está me ameaçando, você está com espada, está com dardo, está com lança, está com escudo, você está com tudo isso aí. Mas eu vou contra você no nome daquele que tudo pode, que tudo faz,
daquele que nunca perdeu uma batalha, daquele que me fez matar urso e leão quando eu era pastor e protegia as ovelhas, aquele que me deu vitória no passado, aquele que é criador dos céus e da terra, aquele que é Senhor, aquele que é Rei, aquele que é soberano. É no nome dele que eu estou indo. E foi ele que você desafiou, não foi a mim, não. Porque eu, sendo filho, quando a luta vem, o gigante vem, ele não está desafiando você, ele está desafiando a Deus. Quando alguma coisa acontece com seu filho, alguém persegue seu filho, é você que está perseguindo como pai. É a mesma coisa. Então lute ao lado de Deus. Lute ao lado de Deus. Amém? 7ª e última lição, para finalizarmos esse devocional. 7ª e última lição. Então você aprendeu que a primeira lição para vencer gigante é trazer na memória as vitórias que Deus já te deu. E eliminar tudo aquilo que te atrapalha a ir para a guerra. De repente é um medo, uma preocupação, uma arma errada, um vício, um comportamento. Elimine tudo aquilo que é empecilho para você ir para a guerra. Você também aprendeu que você deve usar as armas que você tem, que é a oração, o jejum e uma vida de relacionamento com Deus. Davi usou um estilingue e uma pedra, era o que ele tinha. Você aprendeu a ignorar o que as pessoas falam sobre você. Não vai dar certo, não vai conseguir. Até os gigantes, quando ele levanta gritando, dizendo que não vai dar certo, não vai conseguir. Ignore essas vozes. Fique com a última palavra que Deus deu sobre você. Você aprendeu que deve ser valente e corajoso. Enfrente a batalha. Você aprendeu que a luta deve ser ao lado de Deus, porque foi Ele que foi desafiado e é Ele que vai pelejar por você. E por último, quer vencer gigante? Lute com fé. A fé é a maior arma que você tem. Lute com a fé. 1 Samuel 17:46. Olha a fé de Davi. Gente, eu amo a história de Davi. Eu fico extasiado quando eu leio Samuel. Olha o que Davi falou. Preste atenção nisso. Imagine a cena. Eu gosto muito de me colocar na situação. Imagine a cena. Imagine você olhando para um cara de mais de 3 metros de altura, dizendo que vai te matar, te desafiar. Ele está com lança, com escudo, com dardos, com espada, com armadura. Agora olha o que Davi diz diante disso tudo, dessa visão que ele está vendo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46. Hoje mesmo, olha o que Davi está dizendo. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos. E eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens e toda. Agora olha o resultado. Por que isso vai acontecer? E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ei, a sua vitória é para glorificar Deus na sua casa. A sua vitória é para glorificar Deus na sua vida. A sua vitória é para glorificar Deus no seu trabalho. A sua vitória é para glorificar Deus na sua saúde. Ei, percebeu? Olha a fé desse homem. Então olhe para os problemas e diz: hoje mesmo vencerei. Eu vou repetir esse versículo porque ele queima no meu coração, ele é fantástico. Lute com fé. 1 Samuel capítulo 17, versículo 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Isso é um menino, só com estilingue na mão, uma bolsa com 5 pedrinhas e um cajado.
Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Sabe, eu gosto muito da expressão hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Entenda uma coisa, o Davi foi a primeira pessoa a confiar na sua vitória. Querido, se você não crê na sua vitória, quem vai crer? Por isso, lute com fé. Davi foi o primeiro a acreditar na sua vitória. Como terminou essa história? Eu quero ler esse versículo para finalizar o devocional. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Davi não correu do seu gigante e nem transferiu seu problema para outra pessoa. Ele foi ao encontro do gigante. Qual é o seu gigante? Corre para cima dele. O que você precisa enfrentar nesse dia de hoje? O que hoje você não pode mais protelar, procrastinar? Você precisa resolver. O texto diz, ele correu depressa. E ele correu depressa. Ei, você vencerá. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira, uma pedra sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Para enfrentar os gigantes da vida, queridos, traga sempre na memória o que Deus fez por você. Elimine tudo que é empecilho, tudo que te atrapalha na vida. Use as armas que você tem. Ignore o que as pessoas pensam e falam sobre você. Seja valente e corajoso até o fim. Lute ao lado de Deus e lute com fé. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje de manhã com vocês. Gigante, cada um tem o seu. Em frente. Em frente. Amém? O meu desejo é que essa palavra penetre no seu coração e te desperte a sempre que levantar um gigante, você não se abalar mais e ter a convicção e a certeza de que quem luta por você é o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar. Vamos orar confiando nessa palavra e sabendo que não há nada nesse mundo, nem ninguém, que pode nos abalar, nos amedrontar, nos desanimar, nos fazer parar. Nada, nem ninguém. Vai existir momentos que é só você e Deus, mas Deus é suficiente. Deus é suficiente. Amado Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu continuo e nós continuamos na Tua presença. Somos gratos, Senhor, por este momento. Temos que agradecer, sim, porque tantas coisas o Senhor já fez por nós. Como é bom saber que estamos diante de um Deus vivo, não um Deus de madeira, de pau, de pedra, não. Estamos diante de um Deus vivo que tem olhos e vê, tem boca e fala,
tem ouvidos e ouve, e as tuas mãos estão estendidas sobre nós. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor que nos preenche todos os dias. A cada manhã as tuas misericórdias são renovadas. Ah, Pai, como é bom. Como nos dá segurança saber de que o Senhor, o Deus dos exércitos, batalha por nós. Ah, Pai, sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos realizar. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no meio de nós e nos enche do teu favor, da tua graça, da tua força, da tua unção. Ah, Pai, como precisamos do Senhor. Como precisamos do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. É verdade, temos os nossos desafios, os nossos gigantes, as nossas lutas, mas, Pai, em Ti somos mais do que vencedores. Abra os nossos olhos e nos faça enxergar a vitória com fé e dizendo: hoje mesmo eu enfrentarei esse gigante. Hoje mesmo o Senhor me entregará em minhas mãos. Ah, Pai, como é bom. Como é bom saber que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Como é bom saber que não estamos sós, Senhor. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos trouxe até aqui. Por isso precisamos trazer na memória tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ah, Pai. Abençoa, Pai. Cuida, fortalece, restaura. Essas pessoas, Pai, que estão online comigo agora, estenda a tua boa mão e os abençoa em tudo. Toca cada vida, cada momento, cada situação. E que eles sejam impactados e transformados a cada dia pela tua palavra. Obrigado, Pai. Abençoa a casa, a família, os filhos de cada um deles. E que eles possam crescer na graça, no conhecimento. Eu sei que existem pessoas que estão passando grandes lutas neste momento. E eu quero orar. O Espírito Santo me incomoda para orar. Para essas pessoas que estão online e não sabem o que fazer. Estão online e não sabem que posição tomar. Mas o Espírito Santo te diz: se posicione de pé, com a cabeça erguida. Porque quem peleja a tua peleja é o Senhor dos exércitos. Quem luta a tua luta é o Senhor dos exércitos. E a sua casa, a sua família vão saber que existe Deus nesse lugar. Oh, Pai, como é bom. Como é bom ouvir a tua voz, como é bom entender que o Senhor está conosco, trabalhando, cuidando. Eu sei que pessoas que estão online agora darão testemunho de que a batalha foi vencida no Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa-os, Pai, em tudo. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles sejam extremamente abençoados. E que a tua presença seja uma presença real na vida de cada um deles. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Os abençoa. Que eles sejam extremamente abençoados com esta palavra. Reanimados, renovados na tua presença. Obrigado, Pai. É no teu nome, Senhor, no nome do Senhor dos Exércitos, que nós oramos e agradecemos.
Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Continue firme. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. O nome do Senhor será glorificado na sua casa. O nome do Senhor será glorificado, como Davi disse: hoje mesmo saberão que há Deus em Israel. Hoje mesmo saberão que há Deus na sua casa. Hoje mesmo saberão que há Deus na sua família. Hoje mesmo saberão que há Deus nos seus negócios. Hoje mesmo. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que esta palavra seja uma palavra de esperança, de fé, e que te faça conduzir nos caminhos do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe, queridos.